lá, em 3, 2, 1 e claquete. Gente, muito bom dia novamente, seguindo a nossa Física C, atividade número 3, né, barra modelo, barra exemplo, barra aplicação. A gente está trabalhando com resistor equivalente em associação mista. Temos um caminho para fechar esse conteúdo, porque ele é muito extenso. Veja, a única coisa que nós estamos fazendo aqui é calcular a resistência equivalente. Mas e se eu virasse para você e falasse, ó, entre esses polos A e B, nós temos uma DDP de 100 volts. Encontre para mim a DDP em cada um dos resistores. Encontre para mim a corrente que passa em cada um dos resistores. Aí a gente já começa com cálculo de tensão e corrente numa associação. Esse cálculo de tensão e corrente em uma associação, ele é muito importante. A gente vai ter bastante aula para trabalhar em cima dele, que é uma das partes mais importantes e talvez mais complexas, né, dentro da física. Mas nós vamos trabalhar com você bem pausadamente, como a gente tem feito. Resistores. De novo, né, moçada? Tudo ohm, você sabe, eu não vou colocar aqui na frente, né, só para a gente poupar o espaço, mas resistores de 3, 6, 1,5 ohms, né? Se você tiver esse espaço aí, coloca aí no seu caderno, perfeito? Tá aí. Essa é uma associação muito importante, que a física chama de associação em caixa, ok? Qual é a importância dela? É que o aluno muitas vezes bate o olho aqui e fala assim, ah, Simon, não sei resolver essa brincadeira porque está num formato diferente. Bom, uma das ideias para você tentar entender que circuito é esse, né, que mais uma vez é uma associação mista, porém uma série. Porque você pode muito bem com o seu dedinho aqui, caminhando de A para B, entender que eu tenho um fio só saindo de A e um fio só chegando em B. Então, é claro que você tem esse fio com um resistor de meio, depois um trambolho, uma caixa e depois esse cara de 1. Se você quisesse redesenhar o circuito, eu vou fazer aqui no podrão, porque eu vou apagar, né? Basta você identificar os nós. Lembra? Sempre aquela junção de 3 ou mais perninhas, né? Então, aqui nós temos o nó, 3 ramificações. O nó, 3 ramificações. E vê se você, quebrando a perninha do Bob Esponja aqui, ó, veja isso aqui como Bob Esponja, ele está em pé, dá um esparcate nele aqui, ó. Vê se você não consegue ver isso aqui. Você consegue ver isso aqui? E aí, quem não, me fala não, tá? Pelo amor de Deus. Ah, saindo de A tem o cara de meio. Logo, logo ele encontra o nó. O nó divide em um para baixo e um ramo para cima. Então, 2,5 para baixo e um ramo lá para cima. Depois nó de novo, fecha no 1. Regra do dedinho, eu chamo assim, ok? Saindo de A, dividindo, fechando em B. Oi? Ali entre o 1 e o 3 não tem um nó, não? Entre 1 e O 3. não tem. Aquilo ali é apenas uma quina. Veja, o fio está vindo aqui, aí você bate um preguinho aqui, entorta ele para cá. É como se eu pegasse uma fiação e apenas entortasse ela. Aqui, ó. Ok? Entortei a fiação. Estava indo reto. Eu venho aqui, bato um preguinho aqui onde está meu dedão e entorto ela para baixo. Isso é apenas uma quina, ok? O que nós chamamos... Você quebrou, foi seu microfone aí, cara. Por quê? Não tá ouvindo, não? Nó, ficou baixíssimo. Espera lá. Eu meti o pé nele aqui. Fala para mim. Aí, ó. Aleluia, voltou? Demorou. Eu meti o pé nele aqui, velho. Foi mal. Então, isso é uma quina, tá? Marina, terceiro ano. O que nós temos... Agora o fiozão vai ficar pendurado aí. O que nós temos é um nó como sendo um caminho de
3 pontas no mínimo, tá bom? Basicamente como se eu tivesse aqui, ó, tô vindo aqui, sossegado, quando chega nesse ponto, tem que ramificar, isso é nó. E aqui não ramificou, aqui o fio só continuou. Agora, se eu coloco isso aqui, ó, agora sim, né? A minha corrente está subindo aqui de boa, ao chegar aqui, ela se ramificou, ela tem um caminho para a direita, um caminho para cima. Aqui não, seguindo aqui, ela continua tendo apenas um caminho, apenas um caminho. Né? Então, muito importante observar essa ideia do que eu chamo de nó e o que eu chamo de quina, tá bom? Então, 2 nós apenas tem a minha associação. Esparcando o Bob Esponja, ó, né? E virando ela, nós temos isso aqui. Talvez se o professor desenha para você isso aqui embaixo em vermelho, fica mais fácil para você enxergar, né? Talvez muita gente olhou e falou, isso aqui eu sei fazer. Porque você tem meio, e esse trambolho. Portanto, se você sabe que esse trambolim, essa caixinha tem o equivalente, isso aqui é uma série entre meio, esse negócio aqui, e 1. Meio, esse negócio aqui, e 1. Então, qual é a resistência equivalente final? Meio mais 1 mais esse negócio aqui. Já que em série, a resistência é só somar. E se você visualizou que isso aqui é uma quina, você já matou que esse fio inteiro aqui corresponde a um ramo só. Então, pendurado nesse ramo de cima, você tem 1 mais 3 mais 6, que se eu não me engano, ainda dá 10. E aí, olha que bonitinho. Olha o que vira esse fiozão aqui em cima. 1 de 10. Agora você sabe que entre 2 nós, esses 2 ramos configuram um paralelo. Dá para fazer que o produto pela soma, que inclusive a gente já fez, né? Entre 10 e 2,5, resolve, né, o nosso equivalente paralelo e soma tudo. Resolve o equivalente e soma tudo. Aqui a gente já sabe desse equivalente, porque a gente já fez, né, na última aula, 10 vezes 2,5 dividido por 10 mais 2,5. Dava 25 por 12,5, que dá 2. Então, nós temos 2 mais 1, 3, mais meio, 3,5. Essa é a resistência equivalente total. Mas, Simon, não sei redesenhar. Ou talvez achei difícil, ou talvez na hora não quero fazer. Como resolver um circuito em caixa? Macete, tá olhando para cá? O que a gente resolveu no de baixo primeiro? O paralelo. Logo, o que a gente vai resolver aqui na caixa? O paralelo. E como se faz isso? De fora para dentro. Mano, eu coloquei para você uma caixa simples. Poderia ter aqui na frente mais uma caixa, mais uma caixa, mais uma caixa. Não importa. Você vai ter que resolver de fora para dentro, juntando peça por peça, ok? Como está em vídeo, se você for querer... Não, vou fazer o desenho aqui na frente, não tem problema não. Que eu apago, está no vídeo, depois você volta lá, tá bom? Quem quiser pegar, não tem problema não. Mas aqui, ó, mostrar para você o seguinte. Primeira coisa que eu vou resolver, o paralelo. Aí toma cuidado, tá? Em exercício teórico, que é muito comum ele virar para você e falar, pela associação percebe-se que a resistência de 3 ohms está em paralelo com a resistência de 2,5. Errado. Quem está em paralelo com 2,5? O ramo todo de cima. Eu jamais posso falar que o 3 e o 2,5 estão em paralelo, porque senão você poderia resolver, né? Faz o produto pela soma do 3 e do 2,5. Tem aluno que pega isso aqui, ó, e fica doido, velho. Ele olha e fala assim, tá, meio com 1 paralelo. Resolve. Um trem lá de cima com um trem cá de baixo. 3 com 2,5, resolve. O que sobrou? Sobrou 1, 6, o que resolveu aqui e o que resolveu aqui. Soma tudo. Doideira. Então, o redesenhar ou compreender o circuito vai fazer você acertar. Então, esse circuito aqui, ele vem para cá, ó.
Só redesenhar aqui para você, ok? O circuito vem aqui, onde nós temos 2,5 e 10. Já que você já entendeu que esse cara corresponde a um ramo só, 1 mais 3 mais 6. Lá em cima, meio, e aqui embaixo, 1. Quando você resolver esse nó, vou marcar o nó aqui para você, olha que legal. Eu acho muito interessante isso aqui. Quando você resolver 10 e 2,5, vai virar um só. E olha para onde o nosso desenho vai. Aí nós temos o meio, está ali todo o tempo acompanhando conosco. O 1, todo o tempo acompanhando conosco. Olha só, os nós, aonde estavam, né? Só que agora tinha o 10 aqui. Só que eu resolvi 10 e 2,5 e deu quanto? 2. Vamos resolver aqui? Para depois você ter bonitinho? 10 vezes 2,5 sobre 10 mais 2,5, produto pela soma, isso dá 2. 25 sobre 12,5. Então, bonitos, olha que massa. O nó, quando você quebra o paralelo, já não vira mais nó. Eu estou marcando forte aqui para você, mas entenda, agora é uma quina. Por que é uma quina terceiro ano? Porque ele tem apenas 2 caminhos, né? Não tem 3, não tem ramificação. O fio vai sair de A e caminhar até B sem ramificar. Pronto. Isso aqui configura uma série. E por isso a resistência equivalente dos equivalentes será meio mais 2 mais 1. Agora vamos botar um homem aqui na frente, porque chega uma hora que incomoda o pai. Fala para nós. Você não, no início você não podia somar o 0,5 com 2,5 com 1 por causa desses nó, né? Exatamente, padrinho. Eu ia perguntar isso aí. Exatamente. Né? Somar significa errar da seguinte forma. Na associação descrita, meio, 2,5 e 1 estão em série. Mentira, ok? Meio está em série com 1. Posso falar, ok? Mas os dois estão em série não com 2,5, mas com esse paralelo todo aqui, perfeito? Então tem um paralelo inteiro para resolver. Oi? Aí no final você fez só um produto com 2,5 porque ele está entre os nós? Exato. 10 e 2,5, produto pela soma, porque estão entre os nós, configura um paralelo, ok? Obrigada. Sempre que tiver uma ramificação simples igual essa, né, um paralelo de 2. Aí posso Aí fazer... o que está fora do nosso é soma, né? Depois que terminar, juntei aqui, virou um só, aí ficou fácil para ver que agora é só somar. Tá, entendi. Obrigada. Essa é a associação de uma das mais complicadas que a física tem. Claro que eu não compliquei o modelo, né? Posso vir aqui e botar mais uma diagonal de resistor aqui, né? Conforme a gente vai fazer, né? Mais uma caixa para frente, ou mais caixas com X, com várias resistências. Dá para fazer o escambau aqui, né? Mas a gente vai começando dos modelos mais básicos, tá bom? Então, essa é a associação chamada caixa. Fala para mim. Se tiver resistor na diagonal, tem que fazer Pitágoras, assim? Não, de jeito nenhum. Ah, tá. Hipótese nenhuma, ok? Alguém tirou o print disso aí? Eu tirei. Peraí. Eu também. Tirei só para eu fazer uma bagunça aqui. Foi, Pedro? Foi. Uma baguncinha, ok? Só uma baguncinha aqui. Exemplo dentro do exemplo. Se você tem, por exemplo, isso aqui, ó.
aparece mais um nó na figura. Não é verdade? Vamos chamar, sei lá, esse cara aqui de 9. Só para ficar fácil o exemplo. Se eu coloco esse cara aqui dentro, ok? Veja, eu tenho nó aqui. O que, que a associação pede? De fora para dentro. Então, a primeira coisa que dá para eu enxergar de cara é que entre esses dois nós, eu ainda tenho o 6 e o 3 num fio só. Então, se você juntar o 6 e o 3, dá 9. E aí você já pode fazer isso aqui, ó. Olha o que nós temos agora. Entre os dois nós, de fora para dentro, 9 e 9 em paralelo. Então é paralelo? Nossa. Paralelo, ok? Então segura aí. Entre esse nó e esse nó, 9 e 9 paralelo. Como são iguais, eu não vou fazer produto pela soma, né? Vou fazer o R sobre N, por serem resistências iguais em paralelo. Então, é 9 dividido por 2, porque são dois resistores. Lá no macetinho do paralelo que eu passei, depois confere lá se não estiver lembrando. 9 sobre 2 dá 4,5. Então, esse paralelo aqui resulta em 1 4,5. Olha o que eu faço. Apago. E isso aqui resulta em 1 4,5. Olha que legal. Como você quebrou esse paralelo daqui, esse cara continua sendo nó, porque tem 1, 2, 3 caminhos. Esse cara em cima também continua sendo nó. Agora, esse cara, você quebrou o paralelo dele. Olha o que ele passa agora a valer, já que eu tenho apenas 2 caminhos. Isso aqui não passa a ser uma quina agora? Então, mesmo que o desenho esteja estranho, eu preciso que você enxergue que aqui é nó e aqui não é mais. Aí pergunta cretina, o 1 e o 4,5 está em série ou paralelo? Série. Série. E 4,5 mais 1 dá quanto? Eu ouvi falar que é 5,5. 5,5. Então, eu posso muito bem, só para ficar mais bonito, desenhar nas formas tradicionais. Olha só, 5,5. Agora, a gente acaba de chegar no problema que a gente já estava fazendo, né? Daqui para frente eu não vou resolver. Por quê? 5,5 com 2,5 você encontra, e aí é só somar, já que isso aqui tudo vai virar um só. Meio mais 1 mais o equivalente desse paralelo. Agora, coloquei, padrinho, Ó, o celular tá doidaço aqui, velho. Coloquei um aqui no meio. Primeiro paralelo é o de fora com esse do meio. Quebrei, aí o que sobrar eu vou fazendo de fora para dentro. Esse é o macete, de fora para dentro, ok? Isso é mais dificinho, não é? Não é tanto. Complicadinho, né? É, não dá para morrer não, mas Difícil de ver. não é? Compreendo. Lindos, vamos apelar? Exemplo número 4, exemplo importantíssimo, exemplo que cai no vestibular, exemplo importante, exemplo coração, né? Coloque aí da forma que você achar que deve, exemplo pica, ok? E vou fazer, claro, né, um exemplo simples para a gente começar. Exemplo que vai estar na sua prova e nos seus testes. Com relação ao segundo bimestre. Dá para enxergar que lá em cima é 10?
pincel tá de sacanagem comigo, velho. Tá dando para enxergar todos os valores? 80, 20, 10 e 10? Fala comigo. Sim. Tá Tá, dando. tá dando. Sim? Tá. Então demorou Uhum. então. Amados meus, essa é a associação. Chamada na física de associação com curto-circuito. O que vem a ser o curto-circuito? Uma parte dentro do circuito elétrico curta, ok? Ou de baixa resistência, baixíssima resistência, ou de resistência aproximadamente zero. No caso de um circuito ideal, a gente pode dizer que seria aquele fio, aquela fiação que não tem resistência ou resistor. É claro que numa situação real, tudo tem resistência, né? Imagina esse circuito, você montou, né, pegou fiação, botou um resistor de 80, de 20, um de 10, outro de 10, e veio aqui e botou uma fiação sem resistência nenhuma pendurada nela, sem resistor nenhum pendurado nela. Mas só o fato dela ser uma fiação, um fio, já não dá a ela resistência elétrica? Sim, Simon, ela tem resistência elétrica, só que no vestibular, esses fios serão considerados ideais. Eu não sei se você concorda comigo, mas a gente, em momento algum, tem dito assim, olha, qual é a resistência que eu tenho aqui? 80 com 20, 100 mais 10 da fiação. A gente não tem colocado a resistência da fiação, por mais que ela exista, ok? Mas, para vestibular, para a escola, circuito ideal. Ok, demorou. Amados, veja, a corrente vai de A para B, é assim que a gente está definindo, né? Do maior para o menor potencial o tempo todo, por isso de colocar as letras A e B. O problema é, Kirchhoff, um físico, disse, num problema como esse, nós temos um problema de ter o curto-circuito. Qual vem a ser esse problema? É que a corrente elétrica busca caminhos de menor resistência. Isso significa que quando a corrente elétrica sair aqui de A e chegar nesse nó, afinal de contas, Kirchhoff pede, observe, encontre e marque os nós. Esse é o primeiro passo da lei que ele chama lei dos nós para resolver o curto-circuito. Você, por favor, escreva no cantinho do caderno isso. Encontre e marque os nós. Então, olha o primeiro nó, 3 pauzinhos. Tá aqui. Poxa, é de vermelhinho, Simon. Tá aí, ó. Primeiro nó. Olha o segundo nó. 3 pauzinhos. Olha o terceiro nó. 3 pauzinhos. E eu não vejo nó nenhum mais, né? O resto é tudo quina de fio e por aí vai. Então, nó, nó e nó, ok? Aqui eu falei 3 até 4 caminhos, né? Tudo bem, Simon. Amados, perceba, quando a corrente chegar nesse primeiro nó, ela tem 2 caminhos para escolher. Ou ela vai para o caminho de cima, que tem 80 mais 20 ohms, 100 ohms, ou ela vai no caminho de baixo, que teoricamente não tem resistência elétrica. Aonde você acha que ela vai? Ele vai descer, eu acho. Ótimo. E se ela vai descer, ela passa por esses 2 carinhas? Não. E se ela não passa por esses 2 carinhas, eles podem funcionar? Também não. Também não. E por isso, terceiro ano, a física diz que os resistores de 80 e 20 estão em curto. Eles param de funcionar. Acontece que muitos de nós, quando associa a palavra curto-circuito, simboliza assim, estourou, regaçou, rebentou. Na próxima aula a gente vai continuar falando disso, mas o curto-circuito não é só isso, ok? Só que o Kirchhoff dá para nós um macete de como encontrar o curto-circuito pela lei dos nós. O que diz a lei dos nós? Passo 1, encontre e marque os nós. Passo 2, determine o potencial de cada nó. E sabe como a gente faz isso? Olha que legal. Concorda que esse pedaço de fio está ligado no potencial B? É óbvio que daqui até aqui, este nó que está nesse pedaço de fio também está ligado de forma direta no potencial B. Então, Kirchhoff diz assim,
Se não tem obstáculo, o que seria obstáculo? Resistência. Se não tem obstáculo, dá para vir direto, dá para chegar direto até aqui, ok? Então, não tem obstáculo, eu posso chamar esse nó de potencial B. Posso chamar esse nó daqui de potencial B também? Não, porque daqui até aqui tem obstáculo, e se eu passar por cima também tem obstáculo. Então, o obstáculo não deixa você levar o potencial à frente. Como não tem nada para fazer do lado direito do circuito, eu vou trabalhar aqui. Poderia ter começado por aqui também, tanto faz. Este nó está ligado de forma direta no potencial A, então ele tem potencial A. Não posso levar o potencial A aqui para frente, porque tem obstáculo. Porém, aqui embaixo não tem. Qual é o potencial nessa fiação inteira aqui, moçada? Quanto vale o potencial elétrico nessa fiação inteira aqui? A também. A também, porque está conectado a A. E, portanto, ela vai levar qual potencial para esse nó aqui? A. A. E aí, meu amado, como saber se alguma coisa está em curto? Por que esse circuito aqui funciona? Porque está entre os potenciais A e B. Qual é a DDP desse circuito? Quanto vale a DDP desse circuito? Peguei vocês? Pegou. Aqui está um circuito, ok? Aqui vale 100 volts e aqui vale 0 volts. Qual é a diferença de potencial desse circuito? 100. Por quê? 100 menos 0. Top. Aqui é A, aqui é B. Qual é a DDP desse circuito? A menos B. A menos B. Perfeito. Amados, a DDP do circuito é A menos B, ok? Poxa, o nosso tempo vai acabar. A próxima aula é 8h30? É. Vocês conseguem se cortar, retomar rapidinho? Voltar no mesmo link? Isso. Dá, ué. Mas tem que ser ligeiro, tá bom? Fazer isso agora. Tem que ser ligeiro. Entra lá no mesmo link.